Vamos entrando aqui, ó. Esse atual palco aqui da Charada é o cantinho que foi o mais 18 da nossa loja. Sabe que as locadoras viviam demais do terror e do erótico, do famoso mais 18, que a gente chamava salinha de matemática, os filmes de matemática. Então, aqui o que acontecia? Quando a gente comprava filme, vamos arredondar aqui, vai, R$100 um filme normal, embora para mim todos os filmes são normais, tá? Mas R$100 um filme normal e R$30 um erótico, um pornô, um mais 18. Então você gastava 1/3 para um filme que você ia alugar, regra geral, mais do que o filme convencional, regra geral, alugar mais. Fazendo uma média. Lógico que tinha os hiper lançamentos que alugavam bastante, mas na média o erótico alugava mais do que o filme convencional. Então eu investia demais nesse famoso filme mais 18. E poxa, porque ele tinha um retorno. Nós estamos em 1995, né? Era VHS somente, não tinha DVD e não existia celular, pelo menos o celular com imagem, essa coisa não existia. Aliás, o celular estava acabando de chegar. Em 95 era aqueles desse tamanho, tijolão, e quem tinha geralmente saía se exibindo, mostrando que tinha esse poder de ter. Então era muito, e era um celularzão só para falar mesmo, né? Não tinha. Então a pessoa quando ela descobre que no VHS, numa locadora, você consegue ter a possibilidade de levar um filme mais 18, não é mais 18, é mais 21, aquele filme explícito mesmo. Você tem aonde? Só num lugar. No cinema não tinha. Naquela época não tinha cinema ainda não. O cinema de explícito, ele veio um pouquinho depois. Em 95, eu estou falando da minha época, né? Mas a locadora já existia antes. Então o erótico, ele chegando nas locadoras. E o terror também interessante, que são dois gêneros, e logicamente o infantil para a molecada. Mas o erótico, que é a questão da conversa, ele mantinha as locadoras vivas. Tanto é que eu sempre quis ter uma sala só do erótico. Eu demorei uns 10 anos, deixa eu ver. Não, menos, uns 5 anos, para montar uma sala só, que seria essa sala hoje, que cabia e cabem, e ainda tenho, 4.000, na época eram VHS, né? Hoje eu tenho uns 4.000 DVDs e uns 1.500 VHS eróticos. Então eu montei uma sala que era o meu sonho, ter uma sala exclusiva, separada, para que as crianças, porque se tinha uma coisa muito séria nas locadoras, era proibir o público infantil. O infantil não podia entrar mesmo, era muito sério, isso aí podia dar um problema, tanto com os pais como com a Polícia Federal. Então era muito sério essa questão. Não podia mesmo deixar e muito menos deixar alugar. Então eu consegui montar a minha sala, que era um sonho, porque isso aqui dava retorno. E outra, eu gostava muito desse gênero, porque eu era vendedor. E você como vendedor, e eu visto a camisa, eu sou de vestir a camisa, e eu como vendedor, eu já tinha interesse por filmes eróticos, sempre tive, não via nenhum problema nisso, só que eu passei a entender mais o que é esse mercado. Que as atrizes, como é que funciona a filmagem, e, inclusive futuramente eu participo de uma filmagem num carnaval, que é muito interessante de ver como é a filmagem. São profissionais, a coisa é muito séria, mesmo parecendo que não. E eu investi pesado no erótico, mas pesado. Eu fui a locadora que mais comprava erótico, eu rivalizava com locadoras que tinham 14 lojas, eu comprava mais ou menos a mesma proporção. O filme da Rita Cadillac eu comprei 35 cópias, e eu comprava todos os filmes. Algumas locadoras pegava só Butman, por exemplo. Não, eu pegava todas as produtoras. E isso funcionou muito bem porque me dava um retorno maravilhoso. A média era o famoso sanduíche. Você alugava um filme de aventura, um de drama, um de comédia, e no meio ia sempre aquele eróticozinho que a pessoa punha lá, porque tinha muita vergonha naquela época de alugar um filme pornô. Então, quando eu percebia que vinha aquele sanduíche, eu já pegava do meio, que era o recheio, né? Já botava embaixo do balcão, já agilizava para não constranger. Depois que a gente montou, porque teve um período que a locadora era só nesta sala pornô, e nessa sala que depois veio a ser pornô. E você tinha que subir a escada nessa época para pegar o filme aqui em cima. O filme do pornô ficava aqui em cima. Então, era interessante porque a locadora era menor, era só essa sala aqui, e a pessoa tinha que subir a escada. Isso inibia
Por quê? Ia ter gente aqui embaixo que ia ver você subindo. Era mais ou menos a mesma coisa que aconteceu muito na minha época, não sei depois, que você para comprar camisinha você fazia o maior samba, né? Você sambava para comprar, para entrar numa farmácia e tal. Então era a mesma que a pessoa subir lá, às vezes ela subia fazendo de conta, lá era o pornô, eu não sabia e tal, mas sabia sim. E depois eu tive o prazer de ter uma sala que foi de 4.000 filmes eróticos e a gente foi a primeira locadora que trouxe atrizes. As atrizes, aquele filme que a pessoa assistia, estava a atriz lá autografando os filmes. Eu trouxe mais de 20 atrizes e famosas, e todas de produção, logicamente, da capa do filme, né? A principal atriz, e isso foi muito sucesso, fomos a primeira locadora que fez isso. Então o erótico para a charada foi muito importante. E como foi o terror? O filme de terror e o erótico eram duas bombas que a gente tinha na mão, dois alicerces que davam a substância para você comprar outros filmes. E, logicamente, os lançamentos, que eram aqueles blockbusters que chegavam, que eu nunca fui muito favoráveis a ele, mas comprava porque era necessário, porque eu acho que aqueles blockbusters é o anti-cinema, mas a gente vive também do anti-cinema. Mas o erótico é uma paixão que depois que você conhece, sabe o que é isso, porque você como vendedor, conhece as atrizes, eu fui em muitos lançamentos de filme e percebe que é um mercado muito, muito, muito honesto, e dava muito dinheiro para as locadoras. Algumas locadoras mais evangélicas, né, não trabalhavam com esse... Inclusive um detalhe muito interessante, que a Blockbuster não trabalhava com filme erótico. Ela não trabalhava com pornô e nem filme muito erótico. Eu vendi o Voyeur, um filme do Tinto Brás, e vendi bastante, porque o filme era maravilhoso. O cara, quando compraram, eu fiz eles entenderam que o filme era ótimo, eles compraram, só que devolveram, eu perdi a comissão, porque acharam que era pornô. E não é pornô, era só erótico. Então era isso, muitas locadoras não trabalhavam. E tinha algumas locadoras que deixavam o erótico em cima, aqui ó, na parte de cima, simplesmente, junto com o lançamento ali em cima. Eu cheguei a visitar locadoras que você andando assim, a parte de cima, como se a criança não enxergasse, estava lá o erótico, cara. É um absurdo. Depois sim, foi regulamentado, não podia ficar visível e tudo mais. Histórias da charada, mais uma aí, que eu acho que é muito interessante e tem muito mais para se falar sobre isso. Acontecia 1001 coisa nessas histórias aí. Mas fica para uma próxima. É isso aí, charada, as luzes da charada.